Olá, hoje, sábado, 4 de maio, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Essa passagem ela vai narrar o momento em que São Paulo se encontra com Timóteo e recruta ele. Ele recebe um bom testemunho da conduta de Timóteo, que é filho de um pai grego. E aí perceba que a gente vinha meditando a questão do diálogo que foi travado entre São Paulo, Barnabé e os apóstolos, a decisão que foi tomada em relação à questão de circuncidar ou não os pagãos que estavam sendo convertidos ao cristianismo, digamos assim. E aqui, São Paulo recruta Timóteo e faz a circuncisão em Timóteo, exatamente para não gerar nenhum tipo de trauma ou de confusão, porque o pai de Timóteo era grego, né? Então, veja que há aqui uma estratégia. Olha o trabalho que esses homens foram fazendo para construir a igreja. Porque às vezes passa a sensação de que quem se mete no trabalho da igreja é que não serviu para nada na vida, né? Mas, de fato, o trabalho que se realiza dentro da igreja, pelos sacerdotes, pelo clero e, sobretudo, também pelos leigos, é um trabalho muito grande. E isso vem de onde? Dos apóstolos. Aqui há estratégias de evangelização, aqui há estratégias para que a igreja cresça em corpo, em graça, em número. Quando a gente meditava, né, 1º de maio, dia de São José Operário, a gente falava do trabalho. E aqui veja como São Paulo ele vai trabalhando estrategicamente para fazer a igreja crescer. E aí ele recruta Timóteo, e aqui no final da palavra vai dizer que ele tem uma visualização de um macedônio o chamando. Venha a Macedônia, abre aspas, venha a Macedônia e ajuda-nos. Ele pega Timóteo e parte imediatamente para pregar o evangelho na Macedônia. A gente está chegando ao final da semana, no sábado, e a gente meditou durante a semana que São Paulo foi apedrejado e levantou-se e continuou pregando o evangelho. Olha o exemplo que este homem nos dá. Peçamos ao Espírito Santo essa graça. Peçamos ao Espírito Santo de não sermos, repito, de não possuirmos uma vontade fraca, mas que o Espírito Santo venha fortalecer a nossa vontade para o Evangelho. Que o Espírito Santo não venha nos libertar de ter uma alma frouxa, uma frouxidão de alma, mas venha nos dar uma firme resolução de comprometer a nossa vida com a palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo a graça de trabalhar diuturnamente, dentro e fora da nossa casa, para que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja conhecido. Por meio da nossa vida, muito mais do que por meio das nossas palavras. Peçamos ao Espírito Santo a graça da sabedoria, para que o próprio Espírito Santo nos dê as estratégias corretas para evangelizar quem a gente ama e quem desfruta da nossa presença. Tenhamos essa atenção vocacional. Por quê? Porque, como eu já disse a você, o mundo que está ao teu redor precisa da tua vocação. Precisa do evangelho narrado por meio da tua vida. Não abra mão disso. Na circunstância que você está metido, na circunstância que você está inserida, o mundo precisa da tua vocação. Peça ao Espírito Santo a graça de corresponder. O evangelho de hoje está em João, capítulo 15, versículos 18 a 21. E aí eu vou ler o versículo 18, porque é a síntese
do que o Senhor quer falar para mim e para você no dia de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. E aí ele vai dizer: lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Então, se o mundo vos odeia, se você é criticado, se você é rejeitado, se você é excluído, se você é ridicularizado, porque a tua conduta é coerente com a palavra de Deus, Jesus está falando para você hoje. O mundo vos odeia porque odiou primeiro a mim. E se Jesus não foi poupado pelo ódio do mundo, e por isso ele foi crucificado, eu e você que somos discípulos de Cristo, não somos maiores do que o Mestre. E padeceremos também de críticas, de rejeições, de exclusões, de brincadeiras pejorativas que visam nos ridicularizar. E isso, pasmem, por vezes, dentro da igreja. Porque não é o fato de estar dentro da igreja, indo à missa, frequentando momentos dentro da igreja, que faz com que a pessoa ou o coração esteja imune a essa falta de comprometimento com a palavra de Deus. Então, quando a gente, às vezes, presencia alguém que está ali comprometido em ser santo, a gente mesmo, às vezes, rejeita. Quando eu digo a gente, eu estou falando o corpo. E muitas vezes, dentro do nosso ambiente, a nossa paróquia, nosso grupo de oração, a nossa comunidade, a prelazia, aonde você estiver, vão ter pessoas ao seu redor que, por vezes, vão fazer comentários para desacreditar a tua conduta. É comum. Mas Jesus está falando para mim e para você hoje, para cada um de nós. Não desista, porque se o mundo vos odeia, é porque odiou primeiro a mim. E por fim, ele nos exorta de um modo muito assertivo. Porque às vezes a gente reclama os nossos direitos. A gente não quer sofrer, a gente não quer dor, a gente não quer se esforçar. A minha geração, né, de 80 para cá, somos uma geração que fomos treinados para rejeitar, para ter repulsa ao esforço e, sobretudo, ao esforço prolongado. E a conversão é o trabalho de uma vida toda. São José Maria Escrivá nos ensina: a formação não acaba nunca. O saudoso Papa Bento XVI nos exorta: o amor nunca está concluído, o amor nunca está completado. Por quê? Porque o processo de conversão, de transformação de uma vida para o céu é o trabalho de uma vida toda. E a nossa natureza repulsa, rejeita o esforço e, sobretudo, o esforço prolongado. Peçamos ao Espírito Santo a graça de amar o esforço prolongado. Porque é essa conduta, é essa firme vontade, é essa vontade forte e essa firme resolução de alma que nos conduzirá à vida eterna junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor e desfrutam do Evangelho vivido em cada um de nós. Vivido e revelado. E quando o sofrimento, a dor, a adversidade bater na nossa porta, nos lembremos: somos discípulos de Cristo e não somos maiores do que Ele. Se Ele não foi poupado, se Ele não se poupou, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, quem sou eu e você para querermos diuturnamente nos poupar do sofrimento que por vezes é um presente que o Senhor nos dá para nos unirmos ainda mais a Ele? Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.